daqui a pouco ceiarmos na mesma comunhão com o corpo de Cristo Jesus. Eu quero que você fique de pé, nós vamos pregar a palavra do Senhor Jesus. Quero ler com vocês em Lucas capítulo 22, quero que os músicos me ajudem aí hoje, eu vou precisar da ajuda de vocês, então não me abandonem. Lucas 22, Deus abençoe o pastor Josemar por dar na direção do culto. Então, louvou hoje 2 departamentos, para que nós venhamos tentar fazer essas mudanças. Toda mudança, irmão, fala de adaptação, e nós estamos nos adaptando a termos 2 departamentos, louvando na ceia. Quem pode dizer amém? Amém. Jesus está aqui com um departamento louvando, Jesus também está aqui se 2 departamentos louvar. Então, o culto, ele não muda, tá bom? Por conta dos departamentos não louvarem. Quem achou, diga amém. Amém. Lucas 22, versículo número 7, por não existe coincidência, foi lido o mesmo texto na abertura, a palavra inicial foi lida esse mesmo texto, e eu vim com esse texto para esse culto hoje para falar sobre essa palavra. Nós vamos ler conforme está ali no telão. Diz: chegou porém o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. A igreja leu 8. Versículo 9, e ele lhe perguntaram: onde quer que preparamos? E ele lhe disse: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água, segui-lo até a casa que ele entrar. Pedireis ao pai de família da casa, o mestre te diz: onde está o aposento que lhe hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Tome teu assento, no nome de Jesus. Coloca a mão no teu peito e vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós buscamos a tua presença em oração neste momento, para te louvar e te agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui, para ouvirmos a tua palavra. Senhor, seremos ministrados pelo teu Espírito. Deus, eu venho te pedir agora em oração para que todos os comichões nos ouvidos sejam queimados, sejam repreendidos. Pai, toda distração, no nome de Jesus, vai jogando por terra todo espírito de chocarrice, tudo aquilo, Senhor, que se levanta no meio do culto para atrapalhar o andamento da tua obra. Senhor, se mova, se manifeste no nosso meio, pois nós estamos aqui nessa noite para aprendermos, para ouvirmos a tua palavra. Cristo verdadeiro, nós te louvamos, queremos te agradecer por mais essa noite, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, eu falei sobre ele no culto de ensino. Quem sabe que a igreja tem culto de ensinamento? Quem sabe que a igreja tem culto de ensinamento? Irmãos, essa é a única oportunidade que o pastor tem de ver essa igreja do jeito que ela está. Eu tenho falado para os irmãos, jovens, irmãs, obreiros, que o termômetro desse ministério não está nesse culto. O termômetro de quem somos não está no culto de ceia. Pregar aqui para vocês do jeito que está aqui é muito bom, irmão. Muita gente talvez almejaria esse microfone para pregar para uma igreja cheia. Só que nós avaliamos o crescimento da igreja, não é dos cultos de ceia, não é dos cultos de domingo. Nós avaliamos o crescimento da igreja no culto de doutrina, no culto de escola bíblica dominical, que começa em uma consagração. Então seria eu meio que hipócrita se eu falasse para vocês que de interesse de coração o pastor ele fica feliz e satisfeito de estar no culto de domingo com vocês, se dificilmente a gente se vemos nos domingos pela manhã, se dificilmente nós se vemos pelas sextas-feiras à noite. Então o termômetro que rege, que me dá um parâmetro para dizer essa igreja ela está crescendo em comunhão, é quando nós passarmos a se reunir para aprender a palavra do Senhor. É quando nós passarmos a ter interesse e não desprezo, porque quem tem interesse não despreza a palavra. Eu sei que você veio aqui talvez hoje com uma perspectiva de ouvir uma palavra. Ceia passada nós fomos ministrados aqui por uma poderosa palavra pelo Tiago. Tiago, quem estava no Tiago, pai?
Quem estava no culto ontem, Deus sacudiu esse lugar da palavra. Foi muito, muito bom o que aconteceu aqui ontem. Um moço de 17 anos trouxe uma palavra cristocêntrica, falando sobre o louvor, né? Ele falou sobre algo interessante: o pardal que encontra o ninho, a andorinha que encontrou o altar. Que mensagem, né, irmãos? Quem lembra dessa palavra? Porque ele, nas suas falas, ele disse que o altar é o lugar que as pessoas estarão guardadas, que o predador não vai buscar o pássaro que está no altar. Por isso que o altar, ele foi escolhido como ninho. Quem dera se as pessoas nessa noite se aproximassem do altar. Quanta gente distante do altar, quanta gente distante de Deus. Eu quero aproveitar essa oportunidade, irmãos, para falar desse tópico que eu falei no culto de ensinamento. Nós falamos no ensinamento sobre 5 personagens anônimos. Fala comigo assim: anônimos. Jesus, ele gosta de trabalhar com pessoas anônimos. Anônimo. Você consegue ver isso à luz da Bíblia? Sim. Eu disse uma frase na sexta-feira no altar, para quem estava aqui, que essa frase é: cresça no anonimato que Deus vai te apresentar em público. Eu vou repetir de novo isso: cresça no anonimato, porque Deus, ele vai te revelar em público. Pastor, todos que estão em público, eles estão crescendo? Nem sempre. Os que crescem no anonimato, e depois desse período de anonimato, ele vai receber capacidade, humildade de se manifestar em público. O público não é para qualquer um, e eu vejo Jesus, ele trabalhando com essas 5 pessoas. Não vou falar sobre os 5, porque não dá tempo e também não é ideia para hoje. Mas esse personagem que não tem nome, esse personagem que foi indicado por Jesus, o texto diz que eles estão preparando, a ideia é preparar o lugar da última Páscoa, o lugar que eles irão celebrar a ceia. E Jesus, ele está falando com Pedro, está falando com João, e ele está dizendo: olha, saiam pelas ruas, vão pelas ruas, e quando vocês saírem pelas ruas, vai ter um homem. Isso me dá a indicativa de que esse homem, ele é anônimo. Por quê? Porque Jesus, ele não cita o nome deste homem. Porque para Jesus, mais importante é o serviço do que o nome. Eu vou falar isso de novo, eu vou bem tranquilo, nós vamos ceiar e você vai embora para a tua casa. Para Jesus, ao longo das Escrituras, sempre foi mais importante o nome do que, melhor, o serviço do que o nome. Sempre é melhor trabalhar sem ser visto, porque nem todos estão preparados para trabalhar para serem vistos. É por isso que Gideão, ele vai também fazer de uma forma oculta, escondida. Mas não é porque eu não tenho nome, não é porque eu não estou sendo visto, que eu vou deixar de trabalhar, que eu vou deixar de fazer. Então esse anônimo, ele me mostra um personagem com grande relevância no serviço que ele está fazendo. Ele é um anônimo, eu falei essa frase, vou repeti-la. Ele é um anônimo que está fazendo algo tão importante, que ele está levando os discípulos, e ele está mostrando para os discípulos um lugar da comunhão. Existem 2 coisas que esse homem, que não tem nome, não tem o nome dele ao longo das Escrituras, os Evangelhos, de Mateus, que também fala, Lucas, que também fala, e ele não tem nome. Porém, ele está levando os discípulos para o lugar da comunhão. Quem leva, fala de direção. Quem leva está levando alguém. A Bíblia diz que Jesus vai para ele, fala para ele: olha, sai para as ruas, vão pelas ruas, e vai pela rua, e quando você chegar na rua, vocês vão ver um homem. Este homem, ele está levando um cântaro de água. Quando eu li isso, Tiago, me chamou a atenção, porque vocês sabem que a tradição não era homens carregar vasos. Quem carregava vaso era um ofício das mulheres. Quem lembra da mulher samaritana? Quem lembra de Rebeca? Isso era uma tradição bíblica, né? Era um conceito judaico, que era assim que era feito. Porém, eu vejo Jesus, e quando eu olho para as linhas das Sagradas Escrituras, eu vejo Jesus, irmão, que ele gosta de quebrar alguns protocolos quando ele quer fazer alguma coisa. Eu não sei se você está acostumado com uma vida normal, mas acho que vocês já aprenderam. Toda vez que às vezes eu tenho a oportunidade de pregar, eu falo que Jesus, às vezes, ele gosta de descer no cenário e dar uma mexida nas pessoas, e dar uma mexida em nós, para que nós venhamos sim entender que Deus, ele não é um Deus que está engessado, como foi falado aqui ontem, que está estagnado. Irmão, o Deus que nós servimos, ele está fora do nosso relógio. O Deus que nós servimos, ele não está dentro de um calendário de janeiro a dezembro. Esse calendário de janeiro a dezembro para Deus não existe.
o relógio que nós olhamos para ele, esse horário que conta 12, 24 horas, ele não está dentro dessa programação. É por isso que às vezes nós vamos ver ao longo da Bíblia, vamos ver Jesus pegando, cuspindo no chão, formando uma massa com aquele barro, jogando nos olhos de um homem que não vê, e esse homem passa a ver. Precisava disso? Não, só uma palavra que ele falasse, como todas as outras passagens que tiveram em milagre, isso ia acontecer. Mas Jesus às vezes ele gosta de balançar as coisas, ele gosta de mexer com a nossa mente, com o nosso intelecto, com o nosso ponto de vista, e aqui eu vejo Jesus mais uma vez quebrando um protocolo. Jesus ele gosta de quebrar o protocolo. Eu não sei o nível da tua fé, mas eu já vivo servindo a Deus há algum tempo e eu vejo Deus ele tratar dessa maneira. Eu não sei qual é o nível da tua espiritualidade, de querer ver as coisas tudo no teu jeito, tudo no teu lugar. Olha, o culto tem que ser assim, ele tem que ter hora, quem tem que pregar é o irmão, não, quem tinha que fazer o irmão, não, o pastor não pode, o outro não pode, a outra não pode. Mas Jesus às vezes ele gosta de descer no ambiente de culto, levantar um diácono, levantar um anônimo, levantar uma irmã, usa ela na profecia, usa ele na revelação. Alguém que está acostumado com o circuito da mesmice. Qual era o circuito da mesmice? Saírem pela rua e ver mulheres fazendo o que sempre faziam, mulheres carregando vaso. Só que naquele dia Jesus entra até na mente de Pedro e João, dizendo: eu estou mostrando para você que o que eu faço é diferente. Eu vou pregar essa palavra nessa noite, não é para alguém que está acostumado com a rotina. Sempre falo isso, porque enquanto Deus não quebrar as rotinas da nossa vida, nós não estaremos prontos para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos. Nós não vamos viver, porque mergulhar em Deus, estar em Deus, é estar pronto para sair pelas ruas, seguir aquela pessoa que Jesus indicou. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite: você tem capacidade de seguir a indicação de Jesus? Você é capaz de seguir a pessoa que Jesus indicou? Sim ou não, irmão? Mas pastor, eu estou acostumado a ver mulheres carregando vaso. Eu estou acostumado com a mesmice, mas Deus está falando: hoje vocês vão sair pela rua e vão ver algo diferente. Aleluia! Hoje vocês vão sair pela rua e vão ver um homem. Isso aqui é quebra de protocolo. Vocês vão sair pela rua e vão ver alguém que está ali. Ele não tem nome, mas ele está revelando alguma coisa. Ele não tem nome, mas ele está revelando alguma coisa. Pedro e João, ele obedece porque feliz é o homem que segue as coisas que Jesus indica. Aleluia. Feliz é o homem que segue as coisas que Jesus indica. Eu não sei, irmão, quem você anda seguindo, mas é melhor seguir aquilo que Jesus está mandando. Eu não sei quem você está seguindo. Eu estava sentado ali e Jesus ele cutuca a gente, e a gente fica meio apreensivo de falar. Mas eu estava ali em espírito, falando com Deus, relutando quanto a pregar essa mensagem no bom sentido, não de guerrear com Deus, porque não tem quem guerreia com Deus e prevalece. Mas eu estava ali falando com Deus, eu falei: Deus, como pode tanta gente? Ele segue tanta coisa, ele tem a capacidade de seguir tanta coisa, irmão. Ele segue o funkeiro, ele segue o cantor sertanejo, ele segue de tudo que não presta, tudo ele segue. Mas a ideia aqui hoje é seguir quem Jesus mandou. A ideia aqui hoje é seguir alguém que é anônimo. Só que alguém que é anônimo, ele está apontando para uma direção. Qual é a direção? A direção é o cenáculo. Cenáculo é o quê? Cenáculo é um lugar que eles chegaram, tinha mobília, a casa estava preparada e era um ambiente da comunhão. Eu venho aqui abrir um parênteses para te dizer: quem você tem seguido tem levado você para o ambiente da comunhão? É simples. Quem você tem seguido? Tem levado jovens? Vocês têm seguido quem? Quem você tem seguido? Tem levado vocês para o ambiente da comunhão? Porque quem Jesus indica sempre nos leva para um lugar seguro. Porque quem Jesus indica sempre tem a intenção e a sensibilidade de nos levar para o ambiente da comunhão. Eu não sei quem você está seguindo, eu não sei quem você está vendo na televisão, no celular, aonde você anda, eu não sei quem você está seguindo, está dizendo: eu sigo, eu amo, ele é o meu herói, não, eu amo ele. Olha, ele tem milhares de seguidores, mas tem muita gente confundindo, segue a Anitta, eu não vou falar aqui de nome, irmão, eu não sou bom de nome, mas tem um monte de tranqueira aí, e tem um monte de crente caindo em cima e seguindo. Mas a ideia hoje é mudar a rota, a ideia hoje é parar para sentar, porque o cenáculo ele está preparado, e daqui a pouco nós
nós vamos ceiar. O cenáculo ele já está preparado, a mobília já está preparada. Só que assim, para chegar lá tem que ter um caminho, não se chega de qualquer maneira. E só é possível chegar lá quando nós seguimos a indicação de Jesus. Eu vou correr para terminar o culto no tempo, que é essa a ideia. Esse homem ele está levando um cântaro. Já aprendemos e sabemos que este não era o protocolo. Então Jesus ele quebra o protocolo. Este homem ele está mostrando uma atitude de servo. Quem é servo, irmão? É possível servir sem serviço? É possível servir sem serviço? Sim ou não? Sim. Esse homem ele está nos mostrando o que? Ele está levando um vaso. Significa, o vaso nas escrituras também nos revela a humanidade. Também nos revela, fala da natureza humana. Então este homem, além dele ser servo, ele está fugindo da falsa aparência da santidade. Por quê? Porque ele é humano. E Jesus gosta de lidar com o humano. Jesus gosta de trabalhar com anônimo. Além de Jesus gostar de trabalhar com anônimo, ele gosta de trabalhar com quem é humano. Irmão, toda performance nessa noite precisa cair por terra. Estou sentindo Deus aqui, pastor, não tem ninguém pulando, mas eu estou sentindo a presença de Deus pairando sobre este lugar. Que haja entendimento da palavra hoje, porque quando essa igreja se fortalecer no entendimento, não tem demônio que vai parar o crescimento dela. É muito pouco glória quando se fala de entender, quando se fala de entendimento, mas esse homem ele está carregando um vaso, ele quebra a tradição. E o problema que eu vejo aqui, Tiago, para fazer uma básica aplicação, é que tem muita gente carregando o vaso, porém não muda nada na vida de ninguém. Só que esse homem ele está dentro da escolha e da indicação de Jesus. Por quê? Porque era normal sair pelas ruas e ver mulheres carregando vaso. Era normal sair pela rua e ver aquelas mulheres com aqueles canos de água. Porém, esse era o ofício. Só que Jesus ele falou: eu vou mudar esse cenário. Eu vou mexer nesse cenário. Então Jesus ele está dizendo o quê? Eu vou fazer que um homem carregue o vaso, que esse homem leve a água. Só que esse homem ele não anda perdido pelas ruas. Esse homem ele está caminhando para o ambiente da comunhão. Irmão, não adianta carregar vaso. Não adianta ter a aparência. Não adianta ter a performance. Não adianta ter roupa de crente, cara de crente, mas a atitude de sacerdote insensível. Quem está aí, diga amém. Amém. Eu sei que é difícil. Se tiver aí água do teu lado, não sei se tem, bebe um pouquinho para descer. Se não dá glória mesmo, que vai digerindo. Então Jesus ele vem ao longo da tradição, quebra uma tradição para fazer algo que assusta, né? Então ele vem com essa roupagem, dessa ideia, dessa quebra de tradição, de que os homens não levam o cântaro. Agora aparece esse personagem que não tem nome levando o cântaro. E eu vi, tem muita gente que tem a aparência, mas não leva ninguém para um caminho e nem revela a comunhão. Não adianta ter muita gente fazendo a mesma coisa. O importante é ter poucas pessoas fazendo a diferença. Nem toda massa vai estar fazendo o que precisa ser feito. Mas a nossa oração é que Deus levante alguém no meio dessa multidão que não tem nome, que não tem cargo, mas que Ele está dizendo: me dá o cântaro. Me dá o cântaro. Por quê? Porque eu sei que através de mim ou atrás de mim vai vir Pedro e João. E a ideia é muito rica, porque eles estão indo para o lugar da ceia, é a última ceia. Então a responsabilidade é muito grande. Então nós vemos que para carregar vaso precisa ter responsabilidade. É culto de ensino, pastor? Eu não sei como você está compreendendo isso, mas pode ser. E a ideia, irmão, é que nós possamos andar com quem abre caminhos, com quem libera acesso. Eu estava ali, Deus falando comigo quando eu li esse texto. Esse homem aqui, ele é uma ponte. Por que ele é uma ponte? Porque ele está ligando o
preocupação é que tem muita gente da igreja, só que ele não é ponte. Esse homem aqui, ele está criando uma plataforma de acesso, porque ele está mostrando o caminho. Eles olharam para ele, que não tem nome, Jesus disse: quando vocês verem ele, siga ele. E a pergunta é: se alguém te seguir hoje, aonde essas pessoas vão parar? A pergunta é: se alguém decidisse, se Jesus indicasse hoje aqui alguém, se Jesus indicasse hoje aqui um Pedro, uma Maria, e dissesse: siga os passos da Maria, para onde a Maria iria? Perceba que é uma palavra simples, é uma palavra que não tem muita glorificação, mas eu oro para que os anônimos se manifestam, e através dos anônimos sejam criados caminho de comunhão, sejam criados caminho de comunhão. Ceia fala de comunhão, ceia fala de comunhão, ceia fala de comunhão, e para ter comunhão precisa andar no caminho. O caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou repetir isso aqui de novo, porque se não houver júbilo quanto Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, você não vai ter júbilo para fazer mais nada. Uma vez que ceia é festa, é júbilo, é gozo na alma, é igreja glorificando. Tinha uma turma aqui de manhã que vocês aprenderam, então vocês pelo menos já eram para estar fazendo a diferença nesse culto. Que se vocês entenderam que ceia é júbilo, é festa, no mínimo era para vocês estar no meio desse povo aí, já mostrando a diferença, dizendo: eu estou numa festa. Quem que tem uma festa, irmão? Uma festa tem música, e nós aprendemos na escola dominical no domingo de manhã, Tiago, que a ceia, ela não é um culto fúnebre. A ceia, ela não é um culto fúnebre, mas é uma festa. E por que nós pregamos, às vezes parece que nós somos um culto fúnebre velando um morto? Jesus está vivo. Jesus está vivo. A ideia parece que nós estamos em um ambiente que tem um caixão, estamos velando alguém que morreu, e a igreja fica tensa, a igreja fica triste, a igreja não glorifica. Só que quando eu olho para a luz da Bíblia, eu vejo pela manhã, pelo domingo de manhã, ele ressuscitou, ele ressurgiu, ele está vivo para sempre, e ele está presente aqui nesta noite, aqui nesse culto. Então não basta ter o quê? A ideia, a identidade, a roupa de crente, a cara de crente, mas a atitude de um sacerdote que passa pelo caminho, de um levita que passa pelo caminho. É hora, irmão, de trocar a performance. É hora de mudar a roupagem da coisa. Quem me entende, diga amém. Não adianta ter gravata bonita, não adianta ter sapato bonito, e tudo que gera através de mim não gera comunhão no corpo, não gera comunhão em alguém, não gera comunhão na pessoa que está do teu lado. Você viu aqui o ato de perdão? Quem viu? Quem viu aqui o ato de perdão? Isso é louvável? Isso é louvável? Isso não pode se tornar uma maneira saudosista de que acontecia no passado. Tem que acontecer hoje, tem que voltar a acontecer hoje. É por isso que servir a ceia, ela é tão importante, que servir ou celebrar ou participar da ceia sem entendimento, a Bíblia diz que nos levará ao juízo. Por isso que não dá aqui para a ceia tentar trazer uma palavra de avivamento, de sacudir a igreja, de entendimento. Não adianta eu pregar aqui para você: receba, se você recebe em cima e cai embaixo. Meu Deus. Não adianta o pastor da igreja tentar transferir algo para a igreja. É o único culto que nós temos para nós nos vermos. Tem irmãos aqui que a gente se vê uma vez por mês, tem irmãos aqui que nós se vemos 2 vezes por mês. Que nessa noite Jesus ele comece a trabalhar nos corredores, que nessa noite Jesus ele comece a levantar os anônimos, que não tem nome, mas estão revelando humanidade, estão fugindo da falsa aparência da santidade. E o que me chama a atenção é que este homem, ele se torna exclusivo, esse homem, ele se torna diferente. O que eu vejo aqui, Tiago,
que Deus não quer uma igreja normal, como todas são, como todo. Não, Ele é exclusivo no meio da multidão. Ele não tem nome, Ele é anônimo, mas Ele é exclusivo. Por quê? Porque Ele é único. Aleluia! Não adianta ter muito e não ter pessoas que fazem diferença. Aqui está falando de exclusividade. Todos que passassem por ali, olhassem para Ele, iriam ver que algo diferente estava acontecendo. Quando o Espírito do Senhor Ele ministrou isso dentro do meu coração, eu gritei em Espírito, dizendo: Deus, levanta alguém para fazer a diferença no meio do teu povo. Nós estamos passando por um dia difícil e é preciso que uma voz profética se levante, sim ou não? Eu estive em uma reunião de pastores aqui nessa igreja e eu falei para os irmãos, nós precisamos dar um grito para fora, porque tem muita gente gritando dentro. Gritar dentro é fácil, gritar dentro é prática, gritar dentro é a nossa liturgia, é o nosso culto. Mas eu oro a Deus para que Deus levante alguém que queira sair para fora para gritar. Eu vou falar isso aqui de novo. Eu oro para que Deus comece a levantar alguém que saia gritando para fora, que está revelando humanidade, que está revelando o caráter de Cristo, que está buscando em Deus a comunhão e vai sair pelas ruas, vai andar pelas ruas, vai andar pelas ruas. E quando você andar pelas ruas, você está revelando a humanidade. Você está carregando o vaso, você está andando pelas ruas. Só que tem uma coisa: quando você sair da porta para fora, por onde você passar, alguém vai dizer: ele é diferente, eu vou ir atrás dele. Para onde ele está indo? Ele está indo para o cenáculo. Se ele está indo para o cenáculo, é a pessoa que Jesus indicou. Por isso que eu perguntei nessa noite: você é a indicação de Jesus? Talvez você não entendeu a mensagem ainda, mas nessa noite a minha oração é que Deus indique alguém que não vai ficar pregando aqui dentro, alguém que não vai ficar aqui dentro querendo pregar, querendo cantar, querendo fazer, querendo aparecer, brigando por oportunidade e ainda sair dizendo: na Gerando Vidas não tem trabalho. Eu oro, irmão, me deparo às vezes quando algumas pessoas vão desmembrar, elas têm a cara de pau, pastor, de olhar para mim e dizer: pastor, eu estou saindo no ministério porque não tem nada para fazer. Tem vassoura, tem rodo, tem produto de limpeza, tem tudo para fazer aqui dentro. O problema é que você quer microfone, o problema é que você quer microfone. Só que quem já revelou-se que é frágil, que é dependente, que é vaso, ele não está se preocupando em aparecer aqui dentro, mas ele está dizendo: o meu lugar é sair pelas ruas. E se eu estou saindo pela rua, estou revelando a humanidade, e Cristo através de mim está me indicando. Eu vou caminhar, e se eu vou caminhar, quando eu olhar para trás, vai ter alguém vindo atrás de mim, vai ter alguém andando atrás de mim. Por quê? Ai, que eu vou falar isso aqui. A indicação de Jesus atrai pessoas. Eita glória! Ser exclusivo não é para qualquer um. Ser exclusivo leva pedrada. Por quê? Porque ele tem que ser diferente. Meu Deus. Por quê? Porque o jeito dele incomoda. Mas a minha oração é que Deus continue levando pessoas que não têm nome, mas têm caráter, que não têm nome, mas têm unção, que não têm nome, mas não vende o ministério, que não tem nome, mas não vende a chamada. Ele prega para 1000, ele prega para 2, ele prega para 3. A ideia dele é ser a indicação de Jesus. A minha oração é que Deus levante no meio de vocês, indique vocês. Eu vou falar. Fale para alguém que está do teu lado só para quebrar esse gelo e para você não dormir. Para você não dormir. Porque tem culto de céu que tem crente que dorme também, viu, irmão? Nós estamos nos deparando com cada cenário aqui, irmão. E crente dormindo na hora do culto. Então a gente tem que fazer essa dinâmica para quebrar, dar uma cutucada no espinhaço para que a pessoa dê um pulo nessa cadeira e não durma. E não durma. E a pergunta que você vai fazer para ela é: fale comigo assim, eu fale para a pessoa que está do teu lado: está preparado? Está muito fraco, fale assim: está preparado para ser indicado por Jesus? Aleluia. Está preparado para ser indicado por Jesus? Quem foi que assinou essa carta? Quem foi que mandou você? Olha, foi Jesus quem me indicou. E se Jesus indicou, vai dar certo. Deixa eu falar uma coisa para você: rasgue a sua programação. Essa é uma programação que desce do céu. Rasgue o teu currículo humano. Revela nessa noite o príncipe que está te indicando, o príncipe
ceia, então vai lá, porque a mobília está na mesa. Olha, a mobília está na mesa, está tudo pronto, nós vamos chegar lá para cear. Só que Jesus traz na mente daquele povo dizendo assim para ele: só que assim, nós passamos um período ceando, só que já aconteceu tudo, já se cumpriu tudo. E a ideia que eu tenho para transferir para vocês, que é a última ceia que nós estamos aqui participando, é a última ceia que nós estamos aqui participando. Só que Jesus, ele diz na sua ascensão, que quando ele foi ao Pai, ele disse: eu irei, mas eu enviarei um Consolador, aquele que consola. Então a ideia de quando Jesus ressuscita, todos vocês sabem disso, quando ele ressuscita lá dentro do túmulo, existe aquele famoso lençol que muitos pregam, que estava enrolado dentro de outra cabeceira, e dá a entender, segundo a tradição, por aquele lençol estar dobrado, a indicativa era que ele não tinha terminado o serviço. Se ele não terminou o serviço, Jesus não é homem, mas não foi homem nem Deus para começar e não terminar. Ele começa e termina. Eu começo, posso não terminar. Você começa, pode não terminar. Mas existe um que diz: fique tranquilo, que eu comecei, eu vou terminar. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar. Ele está dizendo: eu vou voltar para buscar a minha igreja, para ser a última Santa Ceia. Mês que vem, nós podemos não estar aqui. É por isso que é servir a ele, mesmo sem ter nome, mas continuar andando pelas ruas, revelando a fragilidade, não com a ideia, não com a credencial de santidade, mas olhando um para o outro e dizendo: eu sou a indicativa de Jesus, eu sou alguém que Jesus indicou. Alguém vai olhar para mim, para você, e vai dizer: não, foi você mesmo que se escolheu para o ministério, foi você mesmo que se escolheu para pregar, foi você mesmo que se escolheu para cantar. Mas Jesus está dizendo: não, quem te indicou foi eu. Vai estar pelas ruas, alguém andando, e quando ele passar, siga ele, porque o passo que ele está dando está se aproximando do ambiente da comunhão. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, porque na medida Pedro e João saem pelas ruas e eles olham o ambiente do normal. Olha para um lado, olha para o outro, vê um crente normal, vê uma Maria, vê uma Joana, vê uma Débora, vê uma Paula, e elas estão todo dia naquela mesma coisa, aquele vai e vem, aquele vai e vem. E eu estava lendo, pastor, que a história diz que elas eram facilmente distraídas. As mulheres que carregavam vaso, se alguém chegasse nela e falasse: vamos bater um papo, elas paravam para bater um papo. Aquelas mulheres que carregavam cântaro, elas iam pelas ruas, só que se alguém quisesse perguntar alguma coisa para ela parava no meio do caminho para poder ouvir. Aqui está o problema e a revelação. Tem muita gente parando no meio do caminho para ouvir aquilo que não é para ouvir. Olha como Deus, ele é tremendo. Tem muita gente parando no meio do caminho para ouvir conversa, para ouvir o que estão falando. Olha, sai daquela igreja, sai daquele grupo, sai do meio daquele povo. Aquele povo é assim, aquele povo é assado, aquele pastor é dessa maneira. Não, seu líder, ele dá um jeito. Só que Jesus sabia que aquele homem era a carta magna, ele era o exclusivo, que não ia parar no meio do caminho, ele não ia fazer curva, porque quem sabe para onde está indo não para nas esquinas da fofoca, porque quem sabe para onde está indo não para nas rodas dos escarnecedores. Ele está dizendo: eu tenho uma chamada, e se eu tenho uma chamada, eu não posso perder tempo. Cadê aqueles que não podem perder tempo, porque estão obedecendo a chamada? Cadê aqueles que não vão parar? É fácil estar na rua e ver alguém parado, mas a ordem de Deus hoje é: não para no meio do caminho para ouvir os desocupados, mas continua caminhando e levando alguém para o lugar da comunhão, continua andando e levando alguém para o altar, continua caminhando e levando alguém para o altar. Difícil é ter pessoas que levam a outra para o lugar da comunhão. Agora, para levar para a fofoca, eu vou falar. Agora, para tomar café na casa, para falar mal do pastor, eita, irmão. Agora, para acabar o culto e fazer panela dentro da igreja, tem pastor, mas ele tem vaso. Pastor, ele tem roupa de crente. Pastor, ele saiu pela rua, estava acostumado com um monte de mulher. Todo mundo chega lá, ela para, vai conversar. Só que aquele homem, ele não parou porque ele estava ocupado. Crente ocupado, irmão. Crente que trabalha, obreiro que trabalha não dá trabalho. Essa é a palavra. Obreiro que trabalha não dá trabalho. Igreja que trabalha não tem tempo para bater papo, para fofocar, para falar mal da irmã, para falar mal do irmão, para falar mal do culto, para falar mal da escola bíblica dominical, para falar mal do culto quarta-feira, para falar mal do culto de ontem dos jovens. Por quê? Porque ele está trabalhando. Que Deus essa noite ele venha tirar todo o desapercebimento do nosso meio, e Deus comece a levantar alguém no nosso meio que já revelou a humanidade. Ele está dizendo: eu sou pecador, e quando alguém chegar em você
de esclarecedor, parece um monte de esclarecedor dentro da igreja, pior que não sai nem da igreja, irmão, para falar mal de alguém, pelo menos põe seu pé lá fora. Você quer falar, fala lá fora, reverencia o lugar que é santo. Nessa noite, que Deus levante alguém que não vai parar para ouvir fofoca, que Deus levante alguém que não vai parar para ouvir quem se levanta contra a liderança, contra a igreja, contra o pastor, mas ele vai virar as costas e ele vai dizer: você quer ficar aí falando? Fica, eu estou andando. Você quer ficar aí falando? Fica, eu estou andando. Porque na mesa do cenáculo tem pão. Olha aí a ceia chegando. Na mesa do cenáculo tem cálice. Aleluia. Na mesa. Só que tem uma coisa para mim terminar. O texto diz que ele estava carregando o vaso, dentro do vaso tinha água. Então não é só carregar água. Isso aqui fala de conteúdo. Tem muita gente que tem vaso, mas dentro não tem mais nada. Ele está levando alguém para o ambiente da comunhão. Ele revelou a humanidade. Só que ele está falando: dentro de mim tem conteúdo. Tem um problema aqui, pastor, porque tem muita gente vazia. Não consegue transferir mais nada. Não consegue matar a sede de ninguém. Não consegue ser acesso. Não consegue ter palavra para ajudar ninguém. Aquele homem está falando, Jesus está falando, ele tem um vaso de água. Ele estava cheio de água. Água da palavra. Servo, sem nome, humano, pecador, no meio da multidão, exclusivo, carregando um vaso, mas o vaso estava cheio da palavra. Deixa eu falar uma coisa para você, que eu estou com a minha Bíblia na mão. Você está cheio da palavra? Você está cheio da palavra? Vou falar isso aqui, você está cheio da palavra? Jesus venceu Satanás no deserto, foi pela palavra. Você está cheio da palavra? Mas está cheio da palavra. Você quer vencer o diabo de que jeito? Você está vazio da palavra. Você quer vencer o diabo de que maneira? É com a cara de crente, é com a roupa de crente, é com o sapato de crente, é com a credencial guardada no bolso, é com a credencial. Ele estava falando, quem vai pela rua está revelando uma vida cheia de água, cheia da palavra. Sabe quando a igreja vai vencer o pecado, Satanás, tudo que acontece para poder trazer a destruição do conceito família, do conceito comunhão, é quando nós passarmos a ouvir a palavra, é quando nós passarmos a se debruçar sobre a palavra. Pastor, onde é que acontece isso? Eu vou te dar um endereço. O endereço é a escola bíblica dominical. Todo domingo pela manhã, escola bíblica dominical, às 9 horas, nós estamos aqui dizendo: enche Jesus o vaso, enche Jesus o vaso, enche Jesus o vaso, enche Jesus o vaso. É uma igreja cheia de palavra, é uma igreja humana no seu lado, humanos se revelando como pecadores, buscando um aperfeiçoamento para através de nós, a mesa da comunhão se revele. A mesa da comunhão, que é a ceia do Senhor, o pão que vai ser partido, revela muito sobre nós, sim ou não? Sim ou não? Porque é o que fala da comunhão, cristosidade, o Cristo vivo. Então, irmão, eu já vou partir para os irmãos que estão preparando a ceia. Nós vamos ceiarmos hoje, mas nós precisamos pedir perdão, porque às vezes de uma maneira involuntária, até nesse culto aqui já teve gente que pecou, até nesse culto aqui já teve alguém que falou: que hora acaba esse culto? Quem prega hoje? Não estou gostando dessa palavra, não estou gostando do que aconteceu, eu não estou gostando que tirou do departamento que eu vou, não estou gostando, não estou de acordo. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Você não está aqui para gostar, você está aqui para servir. Quem está aqui para servir, diga bem. Quem está aqui para servir, diga bem. Não precisa ter não para servir, irmão. Começa a trabalhar aí no meio da igreja. Começa a fazer aí, porque se você tiver a capacidade de servir no anonimato, Deus vai te apresentar em público. Deus, ele vai te levantar em público. Então continue fazendo o que você tem que fazer. Continua se levantando como alguém exclusivo no meio da multidão que está acostumada a fazer a mesma coisa. Amém? Só que, pastor, eu vou receber pedrada. E daí? Pastor, se eu me levantar no meio dessa mocidade com meus dons e talentos, alguém vai se levantar e vai dizer que eu estou querendo ser melhor. Não é sobre ser melhor, é sobre ser diferente. Glória a Deus!
que nós vamos hoje pedir perdão uns aos outros. Nós vamos ter que gerar esse ambiente, um ambiente de comunhão, um ambiente de perdão, um ambiente de sangue da nova aliança. Se nós não entendermos isso, irmãos, enquanto nós, volta a atenção para cá, perceba como vocês perdem muito fácil a fiação. Muito fácil, irmão. Enquanto nós não entendermos quem nós somos, nós não vamos conseguir romper. Enquanto gerando vidas não entender que pertencer a esse ministério é fazer parte de tudo de ensinamento, é fazer parte de escola bíblica dominical, é fazer parte do corpo. Eu não estou satisfeito de ver você aqui só no domingo. Eu sei que alguns trabalhos não podem estar, isso é justificado. Eu não estou satisfeito de no domingo pela manhã olhar aqui e procurar os obreiros dessa igreja e não ver vocês. É um período de transição muito importante para nós. Mas eu creio que Deus vai levantar pessoas que querem trabalhar nessa obra. O nome dele vai ser glorificado. Quem pode dizer amém? Amém. Aplauda bem forte o nome daquele que vive em para sempre. Nós vamos celebrar a ceia. Quando nós vamos estar aqui preparando, orando por essa mesa dos obreiros, pastor Leandro se aproxime da mesa, já vai estar preparando a mesa para que nós venhamos ceiar. Irmãos, o culto não acaba, a comunhão permanece. Então não dá para ficar levantando para ir no banheiro, não dá para ficar com coceira nessa hora, não dá para ficar com formiga na cadeira. Ceia é festa, e se é festa tem glorificação. Se é festa tem júbilo, se é festa tem glória, se é festa tem mão levantada, se é festa tem olhos abertos para não dormir e dar um prato de glória, de vitória para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Querido, nós já somos instruídos quanto à leitura da ceia. Pastor, perdi a aula de domingo. Quem esteve aqui sabe que nós vamos falar e ler nessa palavra. Perdi a aula de domingo, falou sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança depois do batismo, né, pastor? Então nós vamos participarmos agora com vida. O texto da ceia é de 1 Coríntios capítulo 11, é a caráter geral, é uma leitura universal da ceia, a partir do seu versículo de número 23. Ele é composto por 11 versículos, por alguns versículos também, a caráter geral, dá 34, do 11 ao versículo 34, primeiro composto por 34 versículos. Nós vamos ler aqui somente o versículo 23 e o versículo 28, quem pode dizer amém? Amém. Olha o que a Bíblia diz, enquanto os irmãos vão se preparar ali, nós vamos lavar as mãos, partir o pão e louvar a Deus. Diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite foi traído e tomou o pão. Versículo 28, que é o versículo que predomina, dizendo: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma o pão e beba o cálice. O pastor não pode te examinar, a tua esposa não pode te examinar, essa pessoa que está do lado agora não pode examinar você. Quem vai te examinar é você mesmo, e ver se você está em comunhão. Nós aprendemos na escola dominical, irmãos, que a ceia não é uma injeção de santidade. Olha isso. Tem alguém que pensa assim: eu vou tomar a ceia para ficar mais santo. Engano seu. Você toma a ceia porque você precisa estar em comunhão com o corpo e com Cristo. Santa ceia não santifica crente. Ok? Você toma, participa do corpo para trazer em memória tanto a morte, quanto a graça que nos alcançou, quanto a esperança de um Jesus que vai voltar para buscar a tua igreja. Então, para isso que nós estamos aqui, está revelando o quê? Pecadores que foram alcançados pela graça, foram inseridos através do sangue da nova aliança, em uma família da fé, segundo Efésios capítulo 4, em uma unidade corpórea, cujo cabeça é Cristo. Em 1 Colossenses vai falar sobre isso, que Ele é o cabeça de toda a plenitude, de toda a divindade. Ele é o cabeça da igreja, sobre a qual as regiões celestiais são dominadas por Ele, o Cristo, que gera em nós comunhão. Você tem comunhão?
Você está em comunhão? Cadê os ceirantes dessa noite? Levanta a mão. Tome a tua ceia sem culpa. Tome a sua ceia em comunhão com Jesus e com o irmão que você está aí do teu lado, com os irmãos da igreja. Pastor, eu tenho que pedir perdão. Faça isso. Ainda dá tempo de você fazer isso. Ainda dá tempo de você levantar da onde você está e até alguém falar: me perdoa, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Vem aqui, irmão José. Nós vamos fazer aqui o ato de lavar as mãos, partir o pão, e nós vamos louvar a Deus com o hino da harpa, e depois vamos louvar além do Rio Azul, ok? E os irmãos vão servir a igreja. Tendo dado graça ao Pai, aplauda o nome de Jesus. Estenda a tua mão para cá. Pai, no nome de Jesus, nós queremos consagrar nesse momento. Olhem comigo, irmãos. Cadê os irmãos intercessores? Cadê a igreja orando? Pai, no nome de Jesus, consagre essa mesa. Senhor, aí estão os teus filhos que nesse momento irão agora servir a igreja. Senhor, os diáconos, os servos que estão aqui para contribuir. Ó meu Senhor, no nome de Jesus, santifica essa mesa. Pai, no nome de Jesus, santifica para que teu nome seja louvado. Senhor, esse pão agora, ele representa, ó meu Senhor, o corpo de Jesus. Ó meu Senhor, que foi entregue pelas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus, traga vida no meio da tua igreja. Traga vida, Senhor, no meio do teu povo. Ó meu Senhor, no nome de Jesus, gera um ambiente de comunhão. Ó meu Senhor, e venha fortalecer a igreja, a fim de que seu nome seja louvado e engrandecido para sempre. Quem pode dizer amém? Juntos, irmãos, com júbilo e gozo na nossa alma, nós vamos louvar o nome do Senhor Jesus. Amém? No nome de Jesus, abra a tua harpa cristã, me ajude a louvar o nome daquele que vive e reina para sempre. 39 da harpa, vamos juntos adorar o Senhor, enquanto os obreiros, diáconos, coopere, você que é ceante. Se não passou aí, o irmão talvez passe desapercebido, dê um sinal com a mão, tá bom? Para que depois ele não volte lá para trás com a bandeja, com o pão. Quem vai louvar a Deus comigo, diga amém. Louvemos ao Senhor. Bendito seja o Cordeiro. Esse sangue lavado, essa é a celebração da ceia. Que haja glorificação na tua alma. Glória. Bendiga o nome do Senhor. Pecadores remidos que perante o teu Deus. Toda a igreja louvando o nome do Senhor. Algo mais que a neve.
estamos velando um corpo morto. Não, nós estamos diante do Jesus vivo, Cristo ressurreto. Antes de você ingerir este pão, antes de você colocar esse pão na sua boca, glorifique a Deus, exalte a Deus, diga como você é pecador e como Ele é o remidor dos seus pecados, dos meus pecados. Um minuto você fala com Deus e nós vamos fazer a leitura da palavra e na comunhão nós iremos essa noite fortalecer essa comunhão. Louvamos a Deus pela vida do Maicon. Ele participou da ceia 2 meses ali no hospital, mas hoje está de volta. Aleluia. Na comunhão, ele falou: pastor, por favor, não esquece de mim não. Nós corremos lá para dar a ceia para o Maicon 2 meses naquele hospital. Hoje o Maicon está aqui com vida, glorificando o nome do Senhor. Isso faz parte da comunhão, porque quando a igreja tem comunhão, ela vai orar junto. É sobre isso que eu estou falando, irmão. Não é ser igreja, ser NPJ. Eu disse para Deus: Deus, se o Senhor quiser que eu faça a tua obra, eu não quero ser NPJ, eu quero uma igreja que seja gerada debaixo da comunhão. Isso aqui é resultado de oração, comunhão. Ele está de volta aqui para junto conosco participar hoje do corpo e sangue de Jesus. O texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 diz: logo após de verdade graça partiu e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso todas as vezes que comeres em memória de mim. Todos na mesma comunhão, faça isso em nome de Jesus. Espírito Santo, Espírito Santo, se você puder dar um minuto de comunhão profunda, sem abrir os olhos, sem olhar para ninguém que está do teu lado, sem abrir os olhos, sem abrir os olhos fechados, um minuto de comunhão profunda. Você é a cruz, você é a cruz, você é a cruz, você trazendo na tua memória agora a cruz, o sepulcro vazio, a glorificação da igreja, o acesso que foi liberado, o véu do templo que foi rasgado, o acesso que foi liberado, a graça que nos resgatou do pecado, a graça que nos remiu, e hoje nós estamos aqui em comunhão. Um minuto na sua adoração, um minuto de olhos fechados, dizendo: eu não merecia, 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 mas a graça me alcançou, mas a graça me alcançou, mas o amor dele me alcançou, mas o amor dele me alcançou. Não deu um minuto ainda, um minuto, você e Deus, você é a cruz, você é a cruz, você é a cruz, você é a cruz, um minuto da tua adoração. Aleluia, obrigado Jesus. Aquilo que parecia impossível não é mais, aquilo que parecia não ter saída, agora tem, porque Ele abriu o caminho, Ele abriu o caminho.
do ambiente de adoração, saia do ambiente fúnebre e entra na festa. E diga: hoje é festa porque meu Jesus está vivo. Hoje é celebração porque Jesus está vivo. Ele vive, ele reina, ele vive, ele reina, ele vive, ele reina. Ele vive, ele reina, ele vive, ele reina. Vamos ao Senhor. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Meu Deus, ali tudo é vida. Ali tem gente que já entendeu isso e está dando glória a Deus. Oh, glória. Nunca mais tristeza, nunca mais. Além do rio azul, tem muita gente que ainda não está louvando. Cadê as irmãs? Cadê os irmãos? Cadê a mocidade? Isso é subir o nível. Oh, aleluia. Ali tudo, ali enxugarei dos meus olhos toda lágrima. Eis que enxugarei dos meus olhos toda lágrima. Aleluia. Nunca mais. De jaspe é seu muro. Gilmar atravessou o grande rio. Nós ouvimos isso na teologia. Ezequiel não atravessou, mas Gilmar atravessou o rio. Aquela cidade é de ouro. De jaspe é seu muro, além do rio azul. Morte, choro, tristeza e dor. Fique na margem do rio pra lá, porque nós vamos atravessar o outro lado. Nunca mais. Morte, choro.
nome de Jesus. Aleluia. Se é festa, irmão. Receba a presença de Deus na sua vida.